You suppose that door is closed. Imagine que aquela porta está fechada. On the other side of the door was a talking dog. E do outro lado há um cachorro que fala. And that dog says, "Come on, let me in." E o cachorro fala: vai, deixa eu entrar. You know you want to. Você sabe que você quer me deixar Everybody's entrar. doing it. Todo mundo está You'll fazendo. get away with it. Ninguém vai saber. And so you open the door. Então você é quem abre a porta. And that dog comes in and glonks onto your leg. E esse cachorro entra e se agarra na sua perna. On the other side of the door is a tempter. Do outro lado da porta ele é um tentador. As soon as you open the door, what does he become? No momento que você abre a porta, o que ele passa a ser? The accuser. O acusador. And he goes, "You open the door, you open the E ele door." diz: você que abriu a porta, você que abriu a porta. And what do? E o que você faz? Oh, God, forgive me. Ai, Deus me perdoa. What does God do? O que Deus faz? Forgives you. Ele te perdoa. Actually, you're already forgiven. Na realidade, já perdoou. Have you repented yet? Você ainda já arrependeu ou não? No. Ainda não. Dog's still there. O cachorro está lá ainda. Door's still open. A porta está aberta ainda. So you just submitted to God. Você simplesmente se submeteu a Deus. What's the rest of the verse? Qual é o resto do versículo? Resist the devil and he'll flee from you. Resista ao diabo e ele vai fugir de você. We've never dealt with the entrapment of sin. Nós não lidamos ainda com aquele cachorro que está preso na nossa perna. And you haven't repented if you haven't truly changed. E você não arrependeu se você não mudou na realidade. And that's why so many of our research polls have told us that Christians don't seem to behave much different than non-Christians. E é por isso que as pesquisas dizem que os cristãos não se comportam muito diferentemente dos não cristãos. Paul preached faith in God and repentance. Paulo pregava fé em Deus e arrependimento. Now, I don't believe you have to repent in order to turn to God. Eu não acredito que você tem que se arrepender de modo a se virar para I Deus. believe that we're justified by faith and faith alone. Eu acredito que nós somos justificados pela fé e só pela fé. But the moment I put my faith in God, I'm born again. Mas no momento que eu coloco a minha fé em Deus, eu vou nascer de novo. Now I actually can repent. Agora eu posso me arrepender. But I need the power and the grace of God within me to do that. Mas eu preciso do poder e da graça de Deus dentro de mim para poder fazer isso. I can't change myself. Eu não posso mudar a mim mesmo. God doesn't ask me to change in order to become a Christian. Deus não pede que eu mude para ser cristão. He asks me to come just as I am. Ele pede que eu chegue como eu estou, In order that I may change. para que eu possa mudar. But if you don't change, Mas se você não muda, there's no victory. não há vitória. Now here's what we have found out. Eis o que nós acabamos descobrindo. Is that we've seen a lot of study done on sexual problems. Nós já vimos muito estudo sobre problemas sexuais. And one secular study in the United States, E um estudo secular nos Estados Unidos, to their credit, reported honestly para o crédito deles, fizeram um relatório bastante honesto, that Christian ladies had a greater sense of sexual fulfillment in marriage than non-Christian ladies. que as mulheres cristãs tinham mais preenchimento, mais prazer sexual nos seus casamentos do que as mulheres não cristãs. And they've also found out that an overexpression of sex before marriage led to an underexpression after E marriage. também descobriram nessa pesquisa que muito envolvimento sexual antes do casamento levava para um menor envolvimento sexual depois do casamento. The reason is that when you had sex with somebody else other than your wife, A razão é porque quando você teve envolvimento sexual com alguém que não a sua esposa, seu cônjuge, you became one flesh. você se tornou uma carne. In some way you bonded. De alguma forma houve um vínculo. And unless you have some means to resolve that, E a não ser que você tenha meios para resolver isso, then what God wants for you to have in marriage won't be there for aquilo you. que Deus quer que você tenha no casamento não vai estar ali. Have you ever seen this happen? Você já viu o seguinte? You have a nice young gal in your church, Você tem uma moça muito bonitinha na sua igreja, and she's a Christian, ela é cristã, and she gets involved with the wrong guy, aí ela se envolve com o cara errado and they have sex together. e eles têm um envolvimento sexual. And for the next years, he treats her terrible. E durante os próximos anos ele a trata terrivelmente. And her best friends say, "Get rid of that bum." E os melhores amigas dela falam: manda esse vagabundo embora. And her parents are scared stiff that they may end up getting married. E os pais dela estão morrendo de medo que os dois vão se casar. Why doesn't she leave him? Por que ela não larga dele? They bonded. Porque eles se uniram. I remember a pastor called me Eu lembro de uma vez um pastor and que said, me ligou. if you don't help this girl, we're going to have to commit her. E ele me disse o seguinte: se você não ajudar essa moça, nós vamos ter que interná-la. She can't understand why we don't hear the voices in her head. Ela não consegue entender por que nós não escutamos as vozes que ela escuta. She was in deep spiritual bondage. E ela estava realmente em cadeias profundas espiritualmente. So I came out that afternoon, Então eu fui aquela tarde
And that was her story. E essa era a história dela. She involved with a sick man, Ela tinha se envolvido com um homem doentio, lived with him for a while. viveu com ele durante um He was tempo, running drugs, e ele estava vendendo and drogas, he would beat her up and treat her e ele terribly. batia nela e tratava ela super mal. Friends would say, "Get rid of him." E os amigos dela diziam, manda esse cara embora. Well, finally, it got so bad that she left. Finalmente a coisa ficou tão preta que ela saiu. And after I heard her story, E depois de ouvir a história dela, I asked her a question. eu fiz uma pergunta para ela. What would you say if I asked for you to make a commitment to leave him? O que você diria se eu pedisse para você se comprometer a deixá-lo? She said, I'd probably get up and leave right now. Ela diria, olha, eu vou me levantar e vou embora agora. See, I wanted the pastor to hear that E eu queria que o pastor ouvisse isso, because I thought that's what she would say. porque eu sabia que é isso que ela ia dizer. And I want you to hear it. E eu quero que você ouça. At that stage, she'd probably just get up and leave. Naquele momento ela teria simplesmente se levantado e saído da sala. You probably couldn't talk her out of it. Talvez você não conseguisse fazer ela desistir. And I said, well, you're here to help resolve this problem. E eu disse, você está aqui para tentar ajudar a resolver esse problema. Would you be willing to go through some steps to freedom? Você gostaria de aceitaria passar por uns passos para a And we'll libertação? get rid of those voices. E nós vamos te livrar dessas vozes. So she agreed and she went through it. Então ela concordou e passou por aquilo. Now here's what we've learned to do. Agora, olha o que nós aprendemos que temos que fazer. There's a part of the process Existe uma parte do processo where they will pray and ask the Lord onde eles vão orando, as pessoas vão orando e pedem ao Senhor to reveal to their mind every sexual use of their body as an instrument of que unrighteousness. revele nas suas mentes cada uso do seu corpo como instrumento de injustiça sexual. And God does. E Deus revela. And he usually begins with the first one. E na maioria das vezes a lista começa pelo começo mesmo. And for each one they will pray, E que por cada um deles eles oram. I renounce that use of my body with so and so, Eu renuncio o uso do meu corpo com fulano. and I ask you to break that bond. E eu peço que o Senhor rompa esse vínculo. And then we're done with each one. E quando termina com cada um deles, They say, now I give my body to God as a living as sacrifice. pessoas declaram, agora eu dou o meu corpo a Deus como sacrifício vivo. Is that biblical? Isso é bíblico? Aren't you urged by the mercies of God to present your bodies as a living sacrifice? Não é o que a Bíblia nos pede, que apresentemos os nossos corpos a Deus como sacrifício vivo? You see, I'm just summarizing Romans chapter 12, verses 1 and 2. Eu estou apenas dando para vocês um resumo de Romanos 12, 1 e 2. Verse 2 says that you're to be transformed by the renewing of your mind. O versículo 2 diz que você deve ser transformado pela renovação da sua mente. So you've been involved in some kind of sexual sin, Então, se você esteve envolvido em algum tipo de pecado sexual, and you're just trying to do verse 2 by renewing your mind, e você está aí no versículo 2 tentando renovar a sua mente, how has that worked? como é que isso funciona? It hasn't worked, has it? Não funciona. You're bopping down corks. Você está simplesmente tentando botar aquelas rolhas embaixo da água. You're treading water, Você está patinando, but you're not gaining any victory. mas não está progredindo nada. And that's why you have to have verse 1 first. Por isso que o versículo 1 vem antes. You've got to break the bond first. Você primeiro tem que romper aquele vínculo. And then when you do, you can renew your mind. E daí, quando você faz isso, você consegue renovar a sua mente.